vamos para mais um episódio aqui da temporada na terra de Selva de Pedras, São Paulo. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o que todo arquiteto precisa saber sobre marketing. E ninguém melhor para falar sobre isso do que o nosso autor Marcos. Marcos Nascimento, ele já tem essa experiência dentro do mundo do marketing, dos arquitetos também, uniu essas duas forças e publicou o seu livro. Então, eu vou deixar você se apresentar. Bom, vou me apresentar aqui para vocês. Meu nome é Marcos Nascimento, eu sou consultor de marketing e vendas para o setor de arquitetura e design. Eu já tenho empresa há 27 anos e estou no setor de arquitetura e design há 15. Em São Paulo eu tenho uma agência que tem aí 10 anos. Nós estamos em 3 pontos, Paulista, Tatuapé e Alphaville. E o livro surgiu aí no final de 2022. Em 2024 ele foi um best-seller, foi um dos livros mais vendidos do setor de arquitetura, mesmo não sendo de arquitetura, é um livro de marketing. Se você não leu esse livro ainda, você está perdendo muito tempo, porque ele é um livro dedicado à arquitetura, não para você vender mais, e sim vender melhor. Eu acho que o marketing, de modo geral, na verdade, por que eu caí, e nem foi de paraquedas, foi estrategicamente na arquitetura, há 15 anos atrás, aí trabalhando com arquitetos, com designers, com lojistas de decoração, a primeira coisa que identifiquei é que faltava marketing. E eu, profissional de marketing que sou, falei, vou trabalhar com esse nicho. Então, por isso que eu tenho aí digamos, a desenvoltura de trabalhar com arquitetos. Eu também sou designer de interiores, mas eu não atuo, eu não arrisco fazer isso. Mas eu atuo como profissional de marketing no setor de arquitetura. Trabalho a parte de marketing estratégico, marketing digital. Trabalho nas redes sociais e muita gente que vê post de arquiteto por trás é a minha agência que fez. Muito bom. E nós até conversamos um pouquinho antes aqui, em episódios anteriores, com a Sabrina. Ela fala sobre a gestão, a importância também de ir além da gestão quando se é arquiteto. Às vezes a pessoa é graduada, formada para trabalhar uma profissão, mas ela ainda não sabe a importância que o marketing tem na profissão, a importância que a gestão tem dentro da profissão. Eu vejo muito isso na área da saúde também. Às vezes a pessoa é formada para ser um médico, formada para ser um dentista, mas ela não sabe gerenciar o negócio. O que você observou? Você disse que não caiu de paraquedas, né? Caiu estrategicamente. O que você observa tanto nas pequenas empresas, daquela pessoa que começa a arquitetura ali sozinha, empiricamente, e até mesmo dos grandes escritórios que falta de marketing? O que acontece? Antigamente, né, a gente tinha uma frase seguinte, né, que a gestão faz parte, é a coisa mais importante de uma empresa. Hoje não é puxando sardinha pro marketing, o marketing é a coisa mais importante da empresa. A frase antiga de quem não é visto não é lembrado, que essa frase já virou obsoleta, hoje é o mais lembrado sempre vai vencer o melhor. Eu não preciso ser o melhor no que eu faço. Se vocês entrarem na minha bio do Instagram, que tá lá Marcos Nascimento NS, tá escrito assim, número 1 em marketing para arquitetos no Brasil. Tá escrito isso lá. E aí, uma vez eu encontrei alguns outros profissionais de marketing do setor e eles falaram assim, por que você é o número 1 de marketing? Você escreveu que você é o número 1 de marketing. Eu falei, porque eu sou. Aí falou, não, mas eu não acho que você é o número 1. Eu falei, então põe no seu também. Ou põe o número 2. Põe o número 2, então. Isso. O marketing quem faz é você. Então, a primeira coisa que eu costumo fazer é tentar aparecer o máximo que eu posso. Se o meu trabalho vai ser incrível ou não, isso é muito relevante de cliente para cliente. Então, eu tive o privilégio com o livro de viajar o Brasil inteiro. O livro A Arte de Vender Projetos viajou o Brasil inteiro. Eu estive em todos os estados, eu coloquei como meta estar em todos os estados do Brasil. E eu estive em todos. Eu fui em todos e o último que eu fiz foi Rondônia, em novembro do ano passado. Então, eu fiz 183 palestras com o livro. Foram mais de 20 mil pessoas impactadas, arquitetos e designers que apertaram minha mão e que saíram com o livro debaixo do braço. Eu nunca mais vou fazer isso. Dá muito trabalho. Deu muito trabalho. E aí, o que eu vi? Eu conheci gente
incrível. Eu conheci pessoas maravilhosas que fazem um marketing medroso, um marketing secundário, um marketing falho, amador, e a pessoa tem um trabalho incrível. Uhum. E aí, essas pessoas, por elas não aparecerem simplesmente, porque elas não aparecem, ou elas fazerem vídeos muito ruins, ou tem um trabalho muito legal, mas o render é mal feito. Uhum. E agora a gente tem ainda a resistência às IAs. Eu fiz um post sobre IA, eu quase apanhei esses dias. Mas é a dura realidade. Se as pessoas não se adaptarem, se as pessoas não quiserem fazer, elas vão ficar para trás. Uhum. Assim como o marketing. Eu ouço, eu não vou colocar R$ 1.000 de tráfego pago porque eu não sei quanto que vai voltar. Desculpa, R$ 1.000 não é nada. Tem gente que paga 20, 30 mil de aluguel. Paga 10 mil numa sala comercial para não receber ninguém. Só para ela falar que ela tem uma sala comercial. Só que ela não investe no marketing. E aí, assim, desculpem aqueles que são mais os Conservadores. cancerianos, Cancerianos. que vai ficar triste com o que eu vou falar, porque eu dou o papo reto. A pessoa não tem um contrato. Ela pega um contrato do colega. O contrato do colega também fala de arquitetura, então ela, em vez de pagar um advogado e fazer o contrato dela, ela pega um contrato de alguém, um modelo de contrato e começa a usar. Adapta para o negócio dela. Ela não paga um fotógrafo profissional para fazer as fotos do ambiente de forma profissional. Ela não quer fazer com uma agência de marketing o trabalho dela porque ela fala que ela sabe fazer. Ela sabe que ela sabe fazer foto, que ela sabe fazer vídeo, que ela sabe editar foto, ela sabe fazer tudo. Ela é multifuncional. E ela fica muito brava quando alguém não contrata ela como arquiteta. Não contrata ela como design de interiores. Então, a pessoa estar muito como um alecrim dourado pra ela não perceber que, na verdade, ela tem o que fazer. Ela tem um trabalho para ser feito e tem profissionais para fazerem as coisas. Eu não posso simplesmente falar, não, isso aqui eu já sei, eu vou fazer por conta, vai ficar bom. Não vai. Não vai ficar. Porque, assim como em qualquer profissão, o marketing é importante. E as pessoas que não divulgarem o marketing do jeito certo, muito provavelmente vão ficar para trás. Não tem como. É assim que funciona. Os negócios não... O tempo nunca perdoa pessoas indecisas. Ótima frase, eu gostei. Realmente, o projeto ele pode ser magnífico, mas se ninguém vê, qual é a relevância dele? E o marketing, ele é fundamental para qualquer profissão. Às vezes a pessoa acha que fazer um bom trabalho é suficiente, mas o bom trabalho é o mínimo que tem que ser feito. O marketing eu vejo potencializa algumas frases do tipo, quando eu vejo algum arquiteto designer criticando o outro, mas fulano só fica aparecendo em vídeo, aparece toda hora um monte de vídeo não sei quem pra mim, fulano fica fazendo um monte de marketing, faz também. Só fala, mas a pessoa faz que ela tem uma câmera boa, não precisa, você pega o seu celular com a câmera ruim, faz com a câmera ruim então. Começa a fazer. Ao invés de ficar lá apontando, mas Beltrano tá fazendo. Mas não sei quem tá fazendo não sei o que lá. Mas tá fazendo, mas literalmente, por que você não faz também? O fazer é que tira o profissional de onde ele está e leva para um lugar superior. Então não adianta realmente ficar esperando passivamente os clientes virem ou outras oportunidades chegarem. O marketing, eu sou suspeita em relação ao marketing porque eu trabalhei antes de ficar só focada na editora, eu trabalhava com marketing na parte de conteúdo. Então, nós tivemos 3 imersões em Juiz de Fora, que era uma imersão que se chamava Estratégia Digital, que era focada para que as pessoas desenvolvessem a sua estratégia independentemente do setor, não era nichada. E o que nós fazíamos dentro desse curso, dessa imersão? Um dos pontos principais nossos eram as câmeras. Às vezes a pessoa tem muita resistência à câmera, ela tem muita resistência ao celular, e aí junto com isso nós fazíamos um trabalho de colocar a pessoa de frente para a câmera, então fala agora.
e colocava um roteiro. Eu fazia mais a parte de conteúdo, na verdade, e a minha sócia, ela era mais vinculada à questão da estratégia de marketing, tudo isso. Eu vinha com, vamos fazer um roteiro, vamos ter mesmo que você não vá ler, que você não vai seguir tudo que está escrito aqui, mas vamos ter alguma coisa pronta para você se sentir segura daquilo que você se propõe a falar. Então, toda essa parte mais de conteúdo eu fazia e ela fazia mais essa parte de marketing. E era incrível ver a pessoa, por exemplo, às vezes era a primeira vez dela de frente para a câmera. Porque ela tinha uma resistência muito grande e ela falava super bem, depois ela se assistia e ficava, meu Deus, eu não sabia que eu podia falar assim. Às vezes é um bloqueio que existe mais na mente dela do que realmente no mundo real. Então você precisa se colocar de frente às oportunidades. Na verdade, eu acho que existe sim isso daí, existe isso por causa de um julgamento que a pessoa tem, né? E aí, eu vou mais longe ainda. As pessoas que vão julgar você, normalmente são as pessoas que te conhecem ou que são, inclusive, familiares ou seus amigos. São essas pessoas que vão julgar você. A pessoa que não conhece você, ela não vai julgar você. Eu comecei dizendo pra você, Rafa, que eu tenho 27, vou fazer agora, em agosto, 28 anos de empresa. Esse rostinho Minha idade! Esse rostinho de... Eu nasci junto com a sua empresa! Você é de 97? Sou de 97. 3 de janeiro de 97, Então, capricorniana. Nossa! A minha empresa é de agosto, dia 12 de agosto de 97. Então você tinha aí Então, sua 8 meses. empresa é leonina. A minha empresa é leonina, por isso que eu sou assim. Eu sou canceriano, na verdade. Ah, você é canceriano. Sim, eu sou de julho. Eu tenho empresa e eu quebrei a minha empresa muitas vezes. Eu comecei com videolocadora eu tive videolocadora durante 10 anos. Eu passei pela transição do VHS, que muita gente não sabe o que é, videocassete para DVD, e depois para Blu-ray. Eu vi as barraquinhas de filmes piratas aparecerem na frente das minhas lojas. E eu quebrei 4 locadoras em 5 meses. Eu vi 12 mil locadoras fecharem, junto com as minhas. E aí eu montei pizzaria, trabalhei no ramo de alimentação. E depois eu fui pro ramo de fotografia. E aí depois eu fui pro ramo de decoração. Todos esses ramos têm algo em comum. Vai ter sempre quem vai te julgar, vai ter sempre quem vai te ajudar a cair e quebrar, e vai ter sempre quem vai te ajudar a crescer. Todos eles vão ter. A grande diferença é como você vai ter inteligência emocional, espiritual e física para você continuar. Eu vejo centenas de pessoas fazerem coisas. Isso é muito difícil, eu não vou fazer. Mas Beltrano, eu acho, né? Assim, eu venho de um bairro periférico. Eu cresci na periferia, eu não cresci num bairro rico. Hoje eu moro num bom bairro, tenho um bom apartamento, um bom carro e tal, mas que foi construído. Então eu vejo muita gente falar assim, mas fulano teve melhores oportunidades. Sim. E eu acho que as oportunidades nem sempre aparecem para todo mundo. Eu tenho um monte de gente lá que cresceu comigo, que eu tenho 40 anos de amizade, que tá no mesmo bairro, na mesma casa, morando do mesmo jeito e não teve muitas oportunidades mesmo. Eu tive. A grande diferença é que eu sempre identifiquei que oportunidade nunca é metrô. Não passa de 2 em 2 minutos. Muito bom. Realmente, a gente precisa aproveitar as nossas oportunidades. E isso que você falou também sobre os ambientes e as pessoas que estão ao nosso entorno, ela é muito importante. Às vezes, nós precisamos sair de um entorno, de um local, para realmente conseguir expandir. Teve uma vez que eu dei uma palestra, eu gosto de dar palestra em escolas e faculdades e tudo isso também. E eu dei uma palestra, foi um desafio muito grande, porque eram jovens de 14, 13 anos. Então, eles queriam conversar. E geralmente eu dou para ensino médio, assim, as palestras. E aí, essas crianças de 13, 14 anos conversando muito. E aí, eu parei, fiquei em silêncio.
Eles conseguiram prestar atenção. E eu falei, eu queria que agora todo mundo que está do lado de um amigo levante a mão. 50%, mais que 50% levantou a mão porque estava do lado de um amigo. E daí eu falei, agora eu quero então que vocês que levantaram a mão troquem de lugar. Escolham outro lugar para vocês sentarem. Mas eu vou dar a opção. Vocês podem decidir trocar de lugar ou vocês podem ficar exatamente onde vocês estão até o final da palestra. A decisão é de vocês. 5 pessoas. Daqueles 50 ou mais 50% trocaram de lugar. Daí eu falei, podem sentar, essas 5 pessoas que trocaram de lugar fiquem em pé. Vocês todos que não trocaram de lugar vão ser empregados desses 5. Provavelmente. Porque se você não tá disposto a trocar de lugar quando alguém tá te atrapalhando a aprender algo que pode te ajudar na sua vida, você não vai a lugar nenhum, porque você sempre vai dar ouvido àquilo que te puxa pra trás. Então, às vezes, na nossa vida acontece isso. Se tem alguém falando muitas coisas negativas pra nós, pro nosso desenvolvimento, pro nosso crescimento, somos nós que temos de mudar de lugar. Porque a pessoa vai continuar no mesmo lugar. Sim. Às vezes, esse é um sinal pra gente mudar de mesa, mudar de ambiente. E tem alguns ambientes que realmente a gente não vai conseguir sair. São ambientes nossos. Mas então nós podemos mudar a forma como nós recebemos aquela informação. Olha, você não acredita nisso, eu entendo a sua crença a respeito disso, mas isso não me cabe. Eu tenho uma amiga que ela sempre falava que você sempre anda com 2 bolsos, um furado e um certo. Os conselhos das pessoas que não te cabem, você coloca no bolso furado e pronto, deixa aí. Exatamente. Eu acho assim, né? Uma vez eu me encontrei numa dessas palestras, eu me encontrei com o João Apolinário, que também palestrou no evento. Ele é o dono da Polishop, bilionário. E aí ele falou uma coisa na palestra dele que eu ouvi e falei, é verdade isso aí. Ele falou, se sua empresa não tá tendo problema, se você não tá tendo cliente te xingando, atrasos, você não tá no Reclame Aqui, tomando estrelinha negativa no Google, você não tá crescendo. Uhum. Repare que quando você vai pra academia, você voltou sem doer nada, tá errado. Verdade. Você tá chegando lá, tá tudo bem com a sua perna, você fez perna e não doeu nada, tem algo de errado. Tem que ter doído. E na empresa é basicamente a mesma coisa. A gente está passando, por exemplo, por um processo dentro da agência de adaptação aos processos por conta das IAs. Uhum. Que estão, literalmente, roubando, entre aspas, o nosso negócio. Só que assim, e eu vejo também muitos arquitetos, gente falando, como fizeram nos comentários, eu nunca vou ser substituída. Porque eu sei fazer um trabalho super gourmetizado, incrível e tudo mais. Minha filha, estão colocando robôs incríveis, maravilhosos, milhares de vezes mais inteligentes que os seres humanos. Isso é óbvio que isso vai acontecer, essa substituição. É claro, por exemplo, se eu pego lá um orçamento, eu sou uma pessoa que pega o orçamento e envio simplesmente, é óbvio que vai ter alguma IA que vai fazer esse orçamento a toque de caixa, que vai fazer imagens de renders maravilhosas. Que está fazendo. Que vai ficar melhor que a sua. E eu falei isso. E as pessoas ficam ofendidas ao invés de falar, não, peraí, que eu vou tentar resolver isso. Então, a gente tá vivendo hoje 2 eras. Primeiro, a era da infidelidade, que é o seu cliente, ele não é mais leal só a você. Ele é livre para pesquisar qualquer coisa. E ele está pesquisando em outros lugares. Mas é minha mãe. Ela está pesquisando em outros lugares. Aceita que dói menos. Uhum. Onde as pessoas não são únicas. Existem outras pessoas fazendo serviços semelhantes. Isso é uma coisa. A outra coisa é... Vamos dar um exemplo. Ninguém é insubstituível. Mês atrás o Papa estava doente. O assunto é quem vai ser o próximo Papa. Próximo. Era essa a conversa.
Aí ele foi lá, saiu do hospital, tá lá de novo. Aí, então, por enquanto não vai morrer. Por enquanto. Na verdade, saber que você é substituível é o que nos faz querer ser cada vez mais Mexer. habilidosos, mudar, melhorar, evoluir. Quanto à tecnologia, a tecnologia, ela já é uma verdade, uma realidade. E ela vai mudar os cenários dos ambientes e vai melhorar o trabalho. Então, ao mesmo tempo que a tecnologia evolui em um aspecto, nós temos a oportunidade também de evoluir com ela, utilizando ela como ferramenta. Então, assim, hoje em dia no trabalho, as IAs, elas aceleram muito mais um processo, por exemplo, que muitas vezes poderia ficar agarrado por meses e várias coisas. E aí, se você abre mão de utilizar uma tecnologia que vai acelerar o seu processo, aí sim você vai ser substituível. Mas agora, se você aprende, ao invés de ser dominado pela tecnologia ou substituído por ela, você aprende a dominá-la naquilo que ela nunca vai conseguir ser melhor, digamos assim, até que venha uma e seja, tudo certo. Então, Exatamente. sim, você continua no jogo. Então, o que eu acredito? Que as pessoas têm que sim. Eu acho que tem essa questão do. Nós estamos vivendo essa era da infidelidade do cliente, que o cliente está buscando. É simples. Se eu chegar em você agora e falar assim, ó, não assiste tal filme, porque não presta. Você não vai assistir. Você queria muito ver, mas você não vai ver. Vamos pegar o Coringa 2. Saiu o Coringa 2, você viu? Não. Eu queria muito ver, só que eu não vi porque todo mundo falou que era uma porcaria. Então, eu falei, não vou assistir. E não é todo mundo só. É tipo, você vai no Google, 1 estrela pro filme. Todos os críticos falaram que não presta. Pra que eu vou perder 2 horas de filme? Aí eu chego em qualquer cidade do país que eu vou palestrar, e aí eu pergunto pro Uber, qual que é o melhor restaurante que tem na cidade? Ele fala, tal canto. Você vai em tal o outro canto? Não. Ele fala pra mim, ó, não vai lá que não presta, é ruim a comida. Às vezes o prato é R$ 50, eu não vou lá. Uhum. Então a reputação ajuda a vender. Parece muito aquele episódio de Black Mirror, não sei se você viu. Das E estrelas. maravilhoso, das estrelas, mas é isso. É um pouco sobre isso mesmo. É isso. Aí a pessoa tem lá um Instagram duvidoso, aí o canal, se ela tem canal no YouTube, tá desatualizado. Aí ela tem lá um Pinterest que não tem nada de pasta. Aí ela tem toda a parte dela virtual, tá faltando um monte de coisa. Qual a possibilidade de dar certo? É mais baixa. Eu acredito, agora particularmente, Rafaela, em 2 movimentos. Porque, na verdade, tudo é uma dualidade. Não existe só um extremo. A gente sempre está navegando entre extremos. Eu acredito que existe uma crescente muito grande tecnológica, isso é óbvio, tanto de IA quanto de qualquer coisa, mas ao mesmo tempo também uma possibilidade de resgate às raízes. Por que eu falo isso? Eu trabalho com livros. Ainda bem. Você trabalha com livros. Você tem livro publicado, então talvez você entenda um pouco dessa dinâmica. Quando eu decidi sair do escritório que eu tinha fechado para ir de porta para rua, para os meus autores terem mais visibilidade, eu tive que colocar um café. Não era o meu métier na época. Eu até falei em episódios anteriores, eu nem consumia café. Eu aprendi a consumir café quando eu descobri que eu queria ter uma cafeteria. E daí eu aprendi a amar café. E hoje em dia eu tomo sempre e amo café. Mas quando eu abri a cafeteria, eu senti foi justamente esse movimento que existe muito aqui em São Paulo, onde a pessoa quer estar junto com o autor que escreveu o livro. Ela quer ter uma proximidade que, por exemplo, o consumo de livro anterior, que era um consumo muito frio, um consumo quase de carrinho de supermercado, que você colocava os livros ali, pessoas que tinham, ainda tem, né? Mas é estante com vários livros só para ficar na paleta de cores. E hoje em dia eu vejo isso já imersa no mercado e em eventos também no mercado editorial, uma crescente muito grande de livrarias menores, enquanto livrarias maiores fecham e as pessoas falam, meu Deus, os livros vão acabar. Não, a forma de consumir que vai acabar. Eu acho que as pessoas na tecnologia, elas se sentem substituídas ou impotentes porque elas não entendem que a tecnologia muda o consumo. Mas o produto ali, no final das contas, muitas vezes é o Eu mesmo. tenho uma teoria pra isso, que você tá me falando agora. Conte-me, não me esconda nada. O que acontece? Isso eu acho que tem tudo a ver com o que você falou agora.
Com o avanço das coisas, a atenção virou um ativo caro. Uhum. Primeira coisa. Antes a gente sentava na frente de um comercial e assistia tranquilamente um comercial. Tava lá a Rose do Titanic assassinando o Leonardo DiCaprio, que ele cabia, Assassinando. tranquilamente ele cabia na tampa, e ela jogou ele caiu morto, né? Coitado. Congelado, morreu. Chegava o comercial, a gente tava lá assistindo o comercial, Guaraná, chinelo, Havaianas, cerveja, 15 minutos de comercial tranquilo. Hoje a gente tá lá e pula o YouTube rápido. A atenção virou um ativo caro porque a gente tem a novela da Globo Vale Tudo tá sendo um fracasso de audiência na TV e um sucesso na internet. Porque a forma de consumir o conteúdo mudou. A mesma coisa acontece numa livraria. Você vai numa livraria super pequenininha, charmosinha, tudo mais, tem uma atendente, dois, você vira amigo ali, e ali você se sente mais em casa, senta numa poltrona, dá uma olhada, e aí você leva o livro. Numa super livraria gigante, talvez não tenha essa atenção dispensada como num espaço tão pequeno. Uhum. Aí, vamos pegar esse mesmo exemplo e jogar ele na internet. Você pega lá uma imagem feita de drone, câmera, 4K, super produções, uma edição incrível, aquele vídeo não embala. Aí você pega lá um influencer ou qualquer pessoa cozinhando, passando um café, passando um batom, fazendo qualquer coisa e esse vídeo engaja muito mais. Qual que é a semelhança disso com a livraria pequena? Eu estou próximo de novo das pessoas. Uhum. Então, as IAs, os robôs, mensagens eletrônicas, mensagens automáticas, tudo mais, afastou todo mundo. Porque eu não quero falar com essa pessoa, eu quero falar com um ser humano. Você liga hoje num 0800, eu liguei hoje num 0800 da Enel. Meu Deus. Eu fiquei mó tempão falando com um robô e querendo falar com uma pessoa. Queria falar com uma pessoa e falei, consegui, depois de meia hora. Então a gente quer falar com uma pessoa. Então é a mesma coisa quando eu tô falando pro vídeo. Eu tô falando comigo agora. Aqui, ó. Estamos conversando. Diferente. Uhum. Aí. E o poder da comunicação não tá em curso nenhum. Tá em olhar e falar com você que tá vendo isso aqui agora. Então, eu vou lá e entrego muito mais quando eu sou um ser humano. Uma livraria pequena tá fazendo a mesma coisa. O nosso maior diferencial é ser um ser humano. Mesmo com erros, com acertos, mas com coisas que nos fazem criar identificação e rapport. Então as pessoas se conectam através das sombras, não só da luz. Da luz e da sombra, daquilo que a pessoa tem de qualidade e daquilo que ela tem de defeito. E o robô não tem sombra e luz, ele tem uma perfeição. Não tão perfeita, né? Que elas ainda estão se adaptando. Mas ele não tem essa nuance. Então, se você quer ser melhor, competir com uma inteligência artificial ou competir com uma tecnologia, você não vai ganhar ela pela excelência. Você vai ganhar ela pela capacidade de se conectar de um ser humano para outro ser humano. Exatamente. E isso funciona muito no marketing também. Por isso que um vídeo vai viralizar muito mais, porque a pessoa vai falar, nossa, poderia ser eu passando esse batom, poderia ser eu fazendo isso. Sim, a pessoa tá lá tomando um cafezinho, se sente próximo daquilo lá. Tá lavando uma louça e tá dando alguma coisa ali. A pessoa fala, porra, é diferente. Então, quando você vai lá simplesmente e entrega, aí você fala, não, pera que eu vou gravar com um monte de câmera, um monte de gente, luz. Aí, de repente, a pessoa vai lá e fala, não é isso que eu quero, não tá muito longe. Eu, quando vou palestrar pra muita gente, primeiro que eu não gosto de palco, de subir e estar num palco mais alto que todo mundo. Uhum. Normalmente eu desço e fico na parte de baixo palestrando. Ah, mas o pessoal do fundo não consegue ver, mas aí o problema é deles. Mas eu gosto de estar lá de uma forma onde eu tô mais próximo das pessoas, para as pessoas se sentirem mais próximas de mim. Uhum. Então, essa forma de comunicar
Por que que você pega, por exemplo, um Silvio Santos, um Gugu, que deu muito mais certo do que um monte de outros apresentadores? Porque eles eram pops, populares. Eles estavam ali fazendo algo que qualquer pessoa do dia a dia fala, meu, eu quero ser amigo dessa pessoa. Quer se sentir próximo, né? Fazer parte ali da rotina. E algo também que é fundamental dentro do marketing, na escrita de livro, em tudo que formos fazer na nossa vida, é a autenticidade. Então você diz, desce do palco, é o seu tipo de comunicação. A partir do momento que a pessoa cria uma coisa autêntica, ela é ela mesma, não tem como, pode existir pessoas que vão copiar, pessoas que vão fazer parecidas, mas a autenticidade ninguém te tira. Então, assim, o marketing, cada hora tem uma novidade, cada hora uma coisa vai explodir, vai ter um aplicativo novo, vai ter uma inteligência artificial nova, mas nada vai substituir a sua capacidade de ser autêntico. Então, assim, dentro do marketing, eu acredito que de tudo que eu poderia dizer, pra mim, essa questão da autenticidade é a parte fundamental, é você ser exatamente quem você é, e transmitir isso, porque daí num vídeo próximo você consegue se conectar, porque aquilo é real, não é um personagem. E agora que a gente já está caminhando pro fim, passou rápido. Passou muito rápido. Viu, a gente tinha muita coisa para conversar. Eu queria que você deixasse algum conselho, alguma mensagem, também falasse um pouquinho do seu trabalho e como as pessoas podem encontrar o seu livro. Bom, o meu livro é A Arte de Vender Projetos. Esse livro está disponível na Amazon e na plataforma da Eduz. Tô lançando outro livro agora. Tem que correr com esse livro, inclusive. Jornada de Vendas, a Loja Ideal. É um livro onde tem ali um material, uma metodologia que foi aplicada em mais de 600 lojas no país. Lojas de decoração. E vai ter os dados dessa metodologia dentro desse livro. É um livro muito legal, que qualquer pessoa de decoração vai gostar muito. É um manual, um guia. Pra me encontrar, vai lá no meu Instagram, Marcos Nascimento, NS. E aí você vai encontrar aí, tipo, muito conteúdo. Se você é arquiteto, design de interiores, lojista do setor de decoração, provavelmente você vai se identificar com muitas coisas que acontecem por lá. Muito bom. Eu vou deixar os links do Instagram, o link também do seu livro, que já vai ter saído até a publicação do podcast. O segundo, né? Isso, os dois. E eu gostaria de agradecer pelo seu tempo, pela sua presença, pelos conteúdos aqui compartilhados e deixar uma mensagem final para você, que é nosso ouvinte, que está interessado em saber mais sobre marketing, saber mais sobre a importância de se vender bem. Como eu disse, a autenticidade para mim é o ponto mais importante de qualquer marketing. Você pode ter uma infraestrutura incrível, você pode ter um conteúdo maravilhoso, mas se ele não for autêntico, se ele não se conectar com você, ele não vai se conectar genuinamente com as outras pessoas. Então essa é a mensagem que eu gostaria de deixar, e se você ainda não é inscrito no canal, eu vou te falar para deixar sua inscrição, seu like, comentários, caso você queira contribuir com alguma coisa aqui nesse episódio. Eu te espero nas próximas edições.